Os sites mais visitados na América do Norte. Isso aqui já vai entrar naquela discussão aqui que é a América do Norte, onde é que começa, onde é que termina. Aqui no Brasil a gente entende que é Canadá, Estados Unidos e México, que é tipo, é ridículo, né? 3 países. Na gringa, às vezes, eles consideram até o Panamá. Varia muito, mas não interessa. Não é essa discussão, a gente quer saber de site. Lembrando que tá excluindo sites como Facebook, YouTube e Google. Porque se você colocar Facebook, YouTube e Google, em qualquer país, são os mais visitados. Dificilmente não vai ser. Canadá, Reddit, ok, nada demais. Estados Unidos, Amazon, nada demais. Americana consumista, não faz sentido ser um site que é uma loja. Inclusive a Amazon é bom mesmo. Até que no Brasil é bom. Méxicozão, Twitter. Ih, os caras é twitteiro, mano. No país inteiro. Guatemala, Nintenderos. Nintendo pirateado. Honduras, Wikipédia. El Salvador, Wikipédia. Nicarágua, 9gag. Isso é tipo um Reddit iniciado. Enfim, não conheço muito bem esse site não. Costa Rica, Wikipédia. Panamá, Wikipédia. Porto Rico, Sufficient Velocity. Tem a mínima ideia do que se trata. República Dominicana, Connecticut. Deve ser algum site de notícias. E a Jamaica é o Twitter. Para completar a série de sites mais visitados, vamos de sites mais visitados da América do Sul. Brasil é o UOL, né? Depois de YouTube, Facebook, vocês já entenderam, né? No Uruguai é o montevideo.com, ok. Site de prefeitura. Creio que não, né? Deve ser de notícia, alguma coisa do tipo. Argentina é o Mercado Livre, que pra quem não sabe, o Mercado Livre é argentino. Irônico, no mínimo, o nome. E também porque o Mercado Livre, a maior parte da receita que ele ganha, vem do Brasil. Chile, Twitter. Bolívia, Blogspot. Pô, os caras estão em 2006 na Bolívia. Pô, tem muito tempo que eu não acesso alguma coisa em Blogspot. Teve uma época que todo mundo tinha um blog no Blogspot de qualquer coisa, literalmente. Peru, Wikipédia. Equador, Wikipédia. Colômbia, Wikipédia. E a Venezuela, Banco da Venezuela. Um banco, o site mais acessado. Acho que quando isso acontece, quer dizer que o país está na condição ruim, né? Provavelmente. Esse mapa aqui é a projeção do IDH dos estados do Brasil. Aí que tá. Esse mapa aqui foi feito pelo Brasil em Mapas. E o que ele fez foi pegar a projeção dos crescimentos do IDH com base nos anos de 2010 e 2017. Ou seja, ele viu quanto que determinado estado cresceu de IDH nesse período, descontou os anos de pandemia, né? O IDH até diminuiu e tá projetando para 2023, 2024, porque o último dado que tem real é 2017. Tá projetando em 6, 7 anos de crescimento e muda bastante o resultado das coisas. Vou começar do sul pro norte. Rio Grande do Sul, 828 de IDH. Santa Catarina, 842. Paraná, 841. São Paulo, 869. Até nesse momento aqui não mudou nada na ordem. Só que o Rio Grande do Sul fica muito para trás. De fato, o Rio Grande do Sul, dos anos de 2010 a 2017, o IDH cresceu muito pouco em comparação com os outros estados do Sul, Sudeste e até Centro-Oeste. E, por exemplo, o Paraná aqui chegando muito perto de Santa Catarina, mostra o crescimento grande que o Paraná teve no IDH. Mato Grosso do Sul, 803. Rio de Janeiro, 831. Agora vocês já podem reparar que mudou uma posição, né? O Rio de Janeiro fica acima do Paraná no IDH, mas o Paraná passaria o Rio de Janeiro. Você teria Espírito Santo, 0,804, aí vem Minas Gerais com 0,843. Ficaria maior aqui do que o Paraná e que Santa Catarina. Por quê? Minas Gerais teve um dos maiores crescimentos de IDH de 2010 a 2017. Então, se progredisse esse crescimento, ficaria mais alto até, né? Seria o que? O terceiro mais alto do país, atrás de Distrito Federal e São Paulo. Eu dei um pouco de dúvida, né, disso, porque o crescimento de 2010 a 2017 não significa que continuou de 2017 a 2023. Pode ser que algum estado que estava progredindo mais diminuiu a velocidade, algum outro que estava progredindo menos voltou a progredir. Então é muito relativo, né? Não dá pra basear o futuro só em estimativa do passado. Eu, particularmente, acho todos esses IDHs aqui inflacionados. Não acho que nenhum estado no Brasil realmente tem algum IDH desse tipo aqui. Eu duvido que Minas Gerais, eu sou mineiro, estaria em 0,843 atualmente. Apesar que IDH você não vê, beleza? É desenvolvimento humano. Não quer dizer que você vai sair na rua, você vai ver uma infraestrutura muito melhor, mais obra, prédio enorme. Não, fui interrompido e eu não lembro o que eu tava falando. Enfim, Mato Grosso aqui para 0,823, bem alto. E no Nordeste até aumentos consideráveis também, né? Como por exemplo aqui, Pernambuco 0,781, Paraíba 0,786, esse é o mais desenvolvido do Nordeste. Ceará, Rio Grande do Norte 0,778, Bahia 0,768, é o Piauí 0,748, Maranhão 0,735, Alagoas e ficar empatado com o Maranhão
e Sergipe 0,739. E seria o menor IDH, esse 0,735. No norte, o estado mais desenvolvido seria Roraima, 0,797. Você teria também aqui Amazonas, 0,792. IDH também bom. Rondônia, 0,760. Pará, 0,750. Amapá, 0,772. E o Acre, 0,775. Eu duvido que cresceu tanto o IDH. Não pelo IDH médio do Brasil, né? Que seria 0,808. Seria quase 0,6 de crescimento. Em 6 anos, considerando como que o Brasil entrou na crise, né? Desde 2014, eu sinceramente duvido desse crescimento aqui tão grande. Os anos de 2010 e 2017, você vai ter ali 4 anos de boa e 3 anos mais ferrado. Só que desde 2017 as coisas não melhoraram, né? Ainda com o desconto da pandemia, aí eu duvido mesmo desses dados. Aumentou em relação a 2017? Eu tenho até dúvida. Este mapa mostra o mundo segundo o Butão. Por quê? O Butão reconhece pouquíssimos países. Chega a ser óbvio, né? Quando você olha para esse mapa. Olha a quantidade de países que faltam. O mais irônico é que, normalmente, quando tem uma disputa territorial entre dois países, às vezes, um país reconhece só um deles. Não é tão incomum. Por exemplo, China e Taiwan. Normalmente, quem reconhece Taiwan não reconhece a China. Praticamente ninguém reconhece Taiwan por conta disso. Só que o Butão, ele não só não reconhece a China, como não reconhece Taiwan. Então, para ele não existe nenhum desses dois países. Lembrando que não é exatamente não existir, né? O país do lado do Butão, o Nepal, o Butão também não reconhece. Um dele não existe. Existe a Índia, mas não existe o Nepal. A África inteira não existe, pô. Isso é lero. Existe o Marrocos com o Saara Ocidental e o Egito e acabou. Estados Unidos, invenção da grande mídia. Não existe. Não existe. União Soviética, Rússia, nunca existiram. Guerra Rússia e Ucrânia, isso não existe. Invenção. Que não existe nem a Ucrânia, nem a Rússia. Baguete não existe. Reino Unido, Império Colonial Britânico, nunca existiu. Na América do Sul só existe o Brasil e a Argentina. O resto é invenção da cabeça das pessoas. No Caribe existe só Cuba. Na América Central, só a Costa Rica. E na América do Norte, só o Canadá. Eu acho difícil não concordar com essa visão de mundo aqui do Butão. Aí, Coreia do Norte e Coreia do Sul também não existe, não. Existe só a Coreia do Sul. Sobrenome mais comum em países europeus. Eu não vou ler todos, né? Porque daria muito trabalho. Mas vamos lá. Em Portugal é Almeida, não é Silva igual no Brasil. Mas Almeida também é bem comum aqui, então não tem nada demais. Garcia na Espanha é esperado, né? É muito comum Garcia até nos países latino-americanos também. Agora, França Martin. Aqui no Brasil, né? Ninguém praticamente é descendente de francês. Eu particularmente conheci zero. Até na internet eu conheci zero. Então, a gente não tá familiarizado com nenhum sobrenome, né? Vamos ser sérios. Rossi na Itália, muito comum, tem bastante aqui também. Miller, eu já conheci também alguns Miller. De Jong na Holanda, De Jong pra mim é jogador. Smith no Reino Unido, ou melhor, na Inglaterra, na Escócia também é Smith. No País de Gales é Jones, na Irlanda do Norte é Wilson, na Irlanda é Murphy. Ok. Mais alguns malucos aqui. Rússia é Smirnov, pensei que era Smirnov. Era uma vodka. O carro mais vendido do Brasil por estado. Bom, o carro que mais vendeu no Brasil ano passado, né, 2022, foi a Estrada. No caso aqui, todos em vermelho. Em azul, Chevrolet Onix. No caso aqui, não deve ser um Onix Plus, porque por algum motivo sai separado. Onix Plus é o Onix Sedan. Nada demais. É vendido como outro carro, mas se você juntar o número do Onix Plus e do Onix Sedan, passa a Fiat Estrada. Porém, o hatch foi mais vendido no Amazonas, no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco e em Sergipe. O Sudeste, o Sul e o Norte é os que mais variam. No Sudeste, em Minas Gerais, foi o Fiat Argo. Em São Paulo, foi o Hyundai HB20. E no Rio, foi o Jeep Compass. Humilde, hein? No sul do país, mais vendido no Paraná foi o T-Cross. Em Santa Catarina, o Compass. Agora vem a parte legal. No Pará, o carro mais vendido é a Hilux, que é disparado o mais caro daqui. A Hilux custa, pra quem não sabe, 2 fígados, nenhuma pessoa tem, e 35 rins pra você comprar uma. Amapá e Roraima, a Toro, que é mais cara também, mas tipo o valor aqui do Jeep Compass. E no Acre, o Gol. O carro mais vendido do Acre é o Gol. Eu não conheço ninguém praticamente que comprou um Gol zero, mas no Acre tem. Beleza. Maiores emissoras de televisão por estado. Então aqui que é por audiência. Detalhe para a fonte desse mapa. A fonte é Google/Wikipédia, ou seja, não tem fonte. Eu duvido dessas informações. Tá falando que o mais assistido aqui em Minas Gerais é a Record. Eu duvido. São Paulo é outra. Qual outra? Que não é Rede TV, Record, SBT ou Globo? Sabe? Fica complicado acreditar nesse mapa, hein? Rio de Janeiro é Record. Pô, a Globo é do Rio de Janeiro, não é possível. Enfim, eu vou meio que ignorar esse mapa. As únicas coisas que eu achei engraçado aqui
essa outra. Em vários estados, né, não tem, por exemplo, Rede Globo. É uma filial da Rede Globo. Aqui onde eu moro é Rede Globo mesmo. Mas eu já fui para outros estados que era uma filial. Em certos horários passava o programa da Rede Globo. Agora, no Maranhão é Rede TV. Será que é verdade isso? Conheço 0 pessoas que assistem a Rede TV. Nacionalidade de estrangeiros mais comum nas prisões de alguns países europeus aqui. Um exemplo aqui em Portugal. A nacionalidade de pessoas presas mais comum, que não é a portuguesa, é a cabo-verdiana. Espanha, Marrocos, França, Argélia. Até agora, a única surpresa acho que é Cabo Verde mesmo. E nesses outros países, a maioria de imigrantes é do país que tem a maioria de presos. Então é esperado, né? Itália, Marrocos, Suíça, Argélia, Áustria, Romênia, República Tcheca e Eslováquia. Faz sentido. Alemanha, Turquia, tem muito turco na Alemanha. Holanda e Bélgica é o Marrocos. Polônia, Ucrânia. Agora nada muito bizarro, né? Grécia, Albânia. Eu acho que tem muito albanês mesmo na Grécia. O segundo que é estranho, né, igual o de Cabo Verde aqui em Portugal, é o de albaneses no Reino Unido. Que a maioria de imigrantes no Reino Unido são indianos, porque a maioria dos presos são albaneses. Irlanda é poloneses, ok. Dinamarca é da Somália. Eu não sei se tem muito descendente de Somali na Somália, então ok. Noruega, Lituânia, Finlândia e Estônia. Qual o mais bizarro aqui? Eu acho o de Portugal e o do Reino Unido. Talvez Dinamarca também. Percentual de pessoas que consideram sua cultura superior às outras na Europa. Vai ter muito mapa da Europa agora, porque eu peguei daquele subreddit famoso, Mapborn. Não posso falar o nome normal, senão acho que pode dar merda no vídeo. E lá eles postam só mapa da Europa e dos Estados Unidos, basicamente. Mas vamos lá, isso aqui é engraçado, né? Os que mais consideram sua cultura superior são os gregos, que é 89%. Acho que eles ainda estão naquela onda de Grécia Antiga. Porém, não é só a Grécia que tem um percentual muito alto. A Geórgia e a Armênia também tem. Depois desses 3 países, os próximos são quase 20 a 30% a menos. Vai ser que Bósnia e Herzegovina, ok, Sérvia, Romênia, Bulgária e Rússia. Depois vai ter um monte de países ali por volta de 50%. Praticamente ali metade da Europa. Aí você vai ter os países que a galera não considera sua cultura superior. Vai ser a França, Espanha, Bélgica, Holanda, Suécia, os países bálticos. Eles também são os países mais depressivos, então não esperava nada diferente. E isso, é isso. O resto é mais ou menos. Eu acho que 89%, 85%, 84% é um percentual considerável. Estado da paz global. Em vermelho são os países com menos paz. Em azul, quanto mais escuro, mais paz o país tem. Isso é bem relativo, né? Mas a fonte, o índice global de paz. Na América do Sul aqui, tá falando que os países com mais paz é o Uruguai e o Chile. O Chile atualmente teve bastante protesto, né? O Uruguai eu concordo. O Chile, ele tem mais paz que a média aqui na América do Sul. Mas nos últimos anos piorou um pouco. Agora a parte bizarra. Esse mapa fala que Honduras, Nicarágua tem mais paz que o Brasil. Por isso que eu fico em dúvida do que se trata esse mapa. Honduras, Nicarágua, Guatemala são os países mais violentos do mundo. Pode ser que tenha paz em outro sentido, não sei qual. Tá falando que em Honduras você vai ter mais paz que nos Estados Unidos, eu duvido. Portugal tá aqui, nos países com mais paz. Portugal é um dos países com menos problema, né? Interno, e a violência é minúscula, então faz sentido, né? E o Japão, obviamente, tem que estar aqui, né? Percentual de europeus que lutariam pelo seu país. Não sei a data desse mapa, eu tentei procurar, não achei. Só que eu acho que deve ser relativamente recente. Você vai ter um percentual extremamente alto aqui na Ucrânia, 61 a 74. Na Turquia também. O turco é muito nacionalista em geral. E a Finlândia vai ter um percentual muito alto, o mais alto de todos, que é 74%. Faz sentido, são países que historicamente sempre se envolveram em guerras. A Finlândia, em guerra com a Rússia, mais recentemente, entre aspas, a Finlândia tancou o Russil. Então dá pra entender esse percentual, né? Ucrânia, não preciso nem falar o porquê. Turquia, porque sempre se envolveu em milhares de guerras nos últimos anos. Interessante agora é ver o percentual de pessoas que lutariam pelos seus países aqui na Europa Central e na Itália, de 15 a 20. Um percentual bem pouco. O menor é que a Holanda, 15% só. Eu acho que esse percentual ele muda quando um país está realmente sendo ameaçado. No momento de paz é difícil você fazer uma pergunta para uma pessoa e ela responder que sim. Mas se ela achar que o país está sendo ameaçado, acho que a tendência é aumentar esse percentual. Nacionalidade mais comum dos imigrantes nos estados americanos, que não é a mexicana. A maioria dos estados americanos, depois dos mexicanos, o mais comum é indiano. Canadense também é comum nessa parte aqui dos Estados Unidos e no norte, faz sentido. Mas o mais bizarro é alemão no Novo México. Disparado, né? Cuba, na Flórida, é muito comum. República Dominicana,
em Nova York, muito comum também. Somália também é bem comum, né? Tem aqui em Minnesota. Não esperava isso. Etíope aqui na Dakota do Sul também é bizarro. Muito específico. Mas a maioria é de país latino-americano, né? Você vai ter que Cuba, Honduras, El Salvador, Guatemala e República Dominicana. Esse mapa, ele mostra o seguinte. Eles perguntaram para a população se seu país é democrático ou não. O que eles observaram é que mesmo em democracias, a maioria acho que não é muito democrático. Qual que é a parte engraçada? Na China, ficou 100% democrático. Não consigo imaginar o porquê. Até mais do que na Coreia do Sul, do que na Índia, né? Do que na Austrália, do que na Noruega, do que na Suécia. Então, segundo a população local, o lugar mais democrático que tem é a China. Agora, tem países aí que o povo tem culhão na hora de responder. O Irã, a maioria responder que não é nada democrático. Na Venezuela, a mesma coisa. Na Hungria, a mesma coisa. Turquia, mesma coisa. Aqui no Brasil ficou no meio, viu? Pra quem ficou em dúvida. Então, 50% acha que é democrático, 50% acha que não é. O monarca acha que não é. Acorda! Acorda! Detalhe, né? Que na América aqui inteira, segundo a própria população, o lugar mais democrático é a Argentina. Eu discordo. Fazer o quê, né? Na Rússia, eles também respondem que não é muito democrático, não. Tem um monte de país aqui que aí eu não sei se não foi pesquisado ou se tá exatamente aqui no meio, né? Esses países aqui em cinza. Eu acho que não foi pesquisado. Os que foram, um tom mais escuro, aparentemente. Detalhe com o Japão, que é um país bem democrático. Eles acham que não é muito democrático. Com esse mapa aqui, muito democrático, eu vou encerrar o vídeo. Deixa um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. E valeu, falou! Um agradecimento especial aos membros: Viana, Nighthawk BR, Vitor Eduardo, Zdrake, Vinícius Augusto, Sigma GF, Estourando Coisas, Thiago 4281, Samuel Ramon, Heavy Mental, Anônimo Chinês, Arthur Cassuli, Kenzo Sakamoto, GTR Fnatic, ST4, Kenson R, Laércio Silva, Marlon Rodrigues, Messi Careca, Andrew Ramírez, T-Plays 42, Gustavo Capaz, Augusto Barbosa, Thiago Pli, Gabriel Favoreto, Zel, Xian TV e Needle. Muito obrigado por se tornarem membros.